deboche, não. A pergunta. Não foi deboche. Mas eu não falei. Não foi deboche. Não, eu não falei. Eu falei O pergunta. Vasco da Gama venceu a Portuguesa por 4-1 no dia 26 de janeiro. Toma! Ou seja, não tem nenhum dúvida, né, Casagrande? Aí, viu? Você tá com a boca de grande demais. Eu fiz um questionamento e ele me respondeu e foi 0 deboche. Pedrosa. 0 deboche. Fala pra mim. Deboche foi o jogo do Cocão. Obrigação do Vasco da Gama vencer o semi-profissional União Rondonópolis. É uma equipe muito fraca. Inclusive, é pior do que os times do Campeonato Carioca aqui, que o Vasco já vem jogando, que já são de um baixíssimo nível. Ontem, no primeiro tempo, o que eu digo, por exemplo, o Juninho não comemorou o gol do Verratti, porque provavelmente ele estava muito estressado com o primeiro tempo que o Vasco fez. Tava assim, eu vi. O Vasco, em 20 minutos, até conseguiu ter produção, mas não conseguiu colocar a bola na rede. Depois a equipe ficou muito mais preocupada e aí, obviamente, o time conseguiu também ter nervosismo, não finalizava gol. A partir dos 20 minutos do primeiro tempo, foi uma equipe muito lenta e isso tem a ver, por exemplo, com a partida do Matheus Cocão, que o Vene aqui trouxe, porque eu acho que o Hugo e o Cocão são jogadores que não se complementam, eles são jogadores da mesma posição, camisas 5, e o Vasco fica com o meio muito lento quando esses dois jogadores estão atuando juntos. Então, no meio-campo também o Coutinho, apesar de ter participado, não conseguiu ser efetivo. O Alex Teixeira, muita dificuldade também. O Lucas Zuccarelli, que é um garoto, obviamente vai oscilar, não fez uma grande partida. E o Vasco só teve a sua melhor arma com o Paulo Henrique na lateral direita, que, por incrível que pareça, é o jogador que mais faz falta quando não joga hoje no time do Vasco. No segundo tempo, as coisas mudaram porque o Tietê entrou e ele deu uma movimentação totalmente diferente, justamente porque ele entrou na vaga do Cocão e ele virou o segundo volante do Vasco, dando uma movimentação nesse meio-campo maior. Logo no início, o Alex Teixeira acha o Verratti e o Verratti, como sempre, desafoga o Vasco da Gama, faz o pivô, sofre o pênalti e acaba convertendo. Depois dali, o Vasco, obviamente, com o time do União do Rondonópolis, que já era fraco, cansado, e teve um jogador que ficou com câimbras e praticamente ficou com 10 em campo União Rondonópolis. Entra o Ryan, e essa é a única boa notícia que o torcedor do Vasco pode ter. Ele entrou muito bem na partida, dando outra dinâmica, jogador de velocidade, volta do Sul-Americano depois de ser campeão, consegue fazer o gol. O Jean David, apesar de não ter feito uma grande partida também, entra bem. E o Payet foi o que a gente falou aqui. Em 20 minutos, 15 minutos em campo, com todo mundo cansado, ele é muito acima dos demais jogadores tecnicamente. E ele consegue mudar o panorama da partida. O goleiro Fernando do União Rondonópolis, inclusive, fez uma belíssima partida no segundo tempo, evitou os 4, 5 gols do Vasco, poderia ter sido 6, 7, 8-0. O que, obviamente, não me faz em nenhum momento usar esse jogo como régua, porque, repito, não é mais do que obrigação. Ô, pessoal, sabe que o Fábio Carilli, o treinador, falou depois dessa partida. Eles sempre falam, né? Cadê? Um jogo que a gente teve que controlar bastante, né? As ações, o emocional pelos últimos resultados. E não é o gol que tem que fazer nos acalmar, né? A situação do jogo, ela é sempre... você tem que estar sempre atento, sempre esperto, sempre concentrado e com muita confiança sempre para estar fazendo o melhor. Eu tô com essa dúvida. Eu falei, eu tô com um monte de coisa para te perguntar. A primeira era aquela do Payet, já me respondeu, Sim. tá? Eu tô com porque me mandaram, me pediram para eu fazer essa pergunta para você. Sim. Vou fazer já. Carilli falou da parte emocional. De fato, eu acho que na leitura do torcedor tá todo mundo nessa vibe aí. Mais do que obrigação, hein, Vene? Mas é sempre bom você passar com qualidade aí nessas fases da Copa do Brasil. Imagina, ir para pênalti, aquele desespero. Não pode, né, Vene? Não pode, sobretudo após a atuação pífia que a gente comentou aqui do Vasco da Gama diante do seu maior rival, Flamengo. E a gente está falando, e eu concordo com o Pedrosa, se a gente for parar e analisar o nível do adversário, vários clubes aqui do futebol carioca que já não tem um nível altíssimo, são bem melhores que esse adversário aí que o Vasco teve na Copa do Brasil. Eu estou na mesma linha do Pedrosa, eu acho que o Vasco não fez mais do que sua obrigação, eu acho que a partida vale muito mais para a gente analisar alguns pontos interessantes. Por exemplo, o Carilli, na escalação dele inicial, ele voltou a ter pontas, ele utilizou até o Alex Teixeira ali nessa função. O Lucas Freitas, por exemplo, novamente fez uma boa partida, mostrando que tem condições sim de brigar pela titularidade, embora o Maurício Lemos tenha sido contratado. A gente pôde ver um Payet se destacando, e eu concordo, é muito mais fácil quando você entra no segundo tempo, pegando os adversários cansados. Tem também o jovem que voltou do Sul-Americano Sub-20, mostrando que pode ser um bom reforço caseiro. Mas, independentemente disso, mais uma vez a gente pôde ver que o Vasco sim precisa dos reforços. E a gente está acompanhando as notícias do Pedrosa que o Vasco está correndo atrás para trazer esses pontos aí que precisa, não tem jeito. O estilo de jogo do Fábio Carilli exige esses pontos importantes. E hoje o Vasco da Gama não tem.
Mas foi uma partida que não fez mais do que sua obrigação. Óbvio que a gente pôde ver um Verratti novamente fazendo a diferença, é um baita jogador, mas o Vasco, de repente, pode utilizar esse jogo como uma virada de chave para a temporada. A gente vive falando sobre isso, né? Pode ser um Vasco diferente na Copa do Brasil. Ô, Pedrosa, você tem gostado das escolhas do Fábio Carille? A gente vê que ele fez umas opções, e aí a gente está falando de um Jair e de um Paulinho nem sempre começando, e é uma escolha técnica, porque isso me causou um estranhamento. O Jair e o Paulinho, na minha opinião, são fundamentais aí nesse time do Vasco. O que está acontecendo com esses dois jogadores, Pedrosa? Não é uma escolha técnica, até achava que eles iam ser titulares ontem por conta da importância da Copa do Brasil. Eles já tinham ficado fora do jogo contra o Flamengo. O Paulinho entrou bem ali no final, justamente porque eles não estão 100%. O Jair e o Paulinho eles estão voltando de uma lesão de ligamento cruzado anterior no joelho, que é uma lesão muito grave, que não mexe só com o ligamento, mas mexe também com a estrutura muscular. A gente sempre fala sobre essa lesão aqui, que é a lesão mais comum aí no quesito gravidade para um jogador. Então, eles estão num processo de recondicionamento físico e, por isso, eles estão sendo preservados de jogos, obviamente, que o Carille entende que não precisa utilizá-los. Então, não é uma escolha técnica, é uma escolha de preservação, seguindo o cronograma do departamento médico com esses jogadores que tiveram 9 meses parados na temporada passada. É bom sempre destacar isso, porque às vezes o jogador, o torcedor, o meu marido foi um deles. Sim. Não é possível, cadê o Paulinho? Desesperado. É porque eu falei, pergunta pro Pedrosa. Eu falei, não, que eu tô ocupado. Amanhã eu pergunto. Foi isso. Veja ao vivo no SBT. É isso. Deixa eu falar aqui que isso é uma polêmica do futebol que aconteceu o dia inteiro ontem no mundo do futebol. Para quem gosta e tá sempre ligado nas redes sociais, já sabe. Para quem gosta só quando tá aqui com a gente, eu vou contar. Ontem foi um tchá-tchá-tchá na internet por causa desse negócio aqui, ó. Grama sintética. E aí a gente tá com uma enquete no Twitter. @SBT Rio, segue a gente lá. Você é a favor do gramado sintético no futebol brasileiro? Sim ou não? Por hora vem sendo não aí, e bem, em quase 70%. Já já nós vamos dar a nossa opinião aqui, eu, Pedrosa e Renê Casagrande. Antes, o Flamengo teve novidade na preparação. Beleza? Quero falar agora sobre 3 boas notícias para o torcedor do Vasco. Primeira delas, Garré está assinado. Atacante argentino de 30 anos de idade que pertencia ao Krylia Sovetov. Vasco e Sovetov já se acertaram, a operação está finalizada, resta apenas a realização de exames médicos, que vai acontecer a partir da quinta-feira, quando ele é aguardado no Rio de Janeiro. O início da viagem do Garré rumo ao Brasil começa nas próximas horas, quando ele sai da Turquia, se dirige para Portugal e depois embarca rumo ao Brasil. Segunda notícia positiva, Nuno Moreira tem tudo para virar jogador do Vasco. O atacante, revelado pelo Sporting, que pertence ao Casa Pia, já está acertado. O que eu ouvi é que o Vasco agora tenta trocar os papéis com o Casa Pia até o fim dessa semana para operacionalizar e oficializar a contratação do atleta, no máximo na semana que vem. Janela de transferência se encerra, vocês sabem, no dia 28 de fevereiro. O Vasco havia proposto para o Casa Pia pagamento de 3,5 milhões de euros, que equivalem ao valor da multa rescisória. Não seria um pagamento à vista, e sim parcelado. O Casa Pia pedia garantias bancárias e elas já foram apresentadas. A terceira e última boa notícia, Rayan, um dos destaques da seleção brasileira, campeão do Sul-Americano Sub-20, tem renovação do contrato apalavrada. Antes de viajar com a seleção para a Venezuela, ele já havia aliado esse acordo com o Marcelo Santana, o diretor executivo de futebol do Vasco, e ficou combinado que assim que ele voltasse da seleção, ele assinaria esse novo vínculo. E essa notícia é extremamente importante, porque o Rayan, valorizado pela camisa da seleção, tem contrato só até dezembro desse ano, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube para deixar o Cruz Maltino a partir de julho. Só para lembrar, todas as 3 negociações com participação efetiva do Marcelo Santana. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do Nicola sobre o Vasco da Gama, além, é claro, também da galera lá do SBT Esporte Rio, analisando sobre tudo que envolve o Vasco da Gama ter se classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Informação do Diogo Dantas é que o Vasco acelerou negociações e busca anunciar 5 jogadores até o final da janela de transferência. Além de Benjamin Garré, o Cruz Maltino tem negociações avançadas com Lodge Augusto e Nuno Moreira e avalia a chegada de mais o zagueiro
e um reserva para Pablo, Verratti. E aí, se chegar um zagueiro e um cara ali para poder substituir o Verratti, ser o reserva, eu considero a janela do Vasco muito positiva, né? Porque se chegar Nuno, se chegar o Lloyd, se chegar também, vai chegar no caso, né, o Benjamin Garré, eu acho que começa a ver ali um horizonte, começa a ver ali possibilidades do time do Vasco realmente fluir, realmente desempenhar seu melhor futebol, até porque o técnico Fábio Carille vai poder ser cobrado, né? Porque a gente sabe, é um cara que gosta de atuar muito com pontas, é um cara que gosta desse esquema tático, e se ele não tem isso em mãos, obviamente que ele fica muito prejudicado, mas o Vasco está acertando, e quem sabe 5 reforços aí para o restante de janela, já começa melhorando bastante a situação do Gigante da Colina. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, é alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!